humanidade, onde estiver, é sempre o cooperador de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos os que estão aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos para louvar a Deus e agradecer por nós estarmos aqui, recebendo as bênçãos do Mestre Jesus e o auxílio da espiritualidade benfeitora e da direção espiritual da nossa Casa de Luz. Muito obrigado, Senhor, por tantos benefícios concedidos para nos fortalecer na nossa caminhada da vida. Que possamos ter sempre mais força, mais perseverança para seguir os teus ensinamentos, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E hoje a nossa explanação doutrinária está a cargo do nosso colega, trabalhador da nossa casa, o Rodrigo Gonçalves. Ele preparou para nós o tema Percepções e Sensações dos Espíritos. Nós vamos vibrar positivamente por ele e vamos pedir para que Deus te ilumine, Rodrigo. Tenha vontade. Em primeiro lugar, boa noite a todos, então. Boa noite. Queria dizer que é uma satisfação, né, estar aqui na frente, mais uma vez, o espaço que a casa oferece para a gente, oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco dos ensinamentos que a nossa doutrina, né, esclarecedora nos dá, e compartilhando com vocês a gente também aprende, principalmente, né, um pouco mais a cada dia. Esse é o nosso objetivo aqui nesse plano. Bom, a gente reservou para hoje, como a nossa colega falou, percepções e sensações dos espíritos, né? Queria começar então a reflexão dizendo para vocês o seguinte: a caminhada dentro da nossa seara espírita, ela aponta que para a gente chegar à condição de espíritos superiores, mais alto nível, né, de evolução, a gente deve passar pelas vicissitudes, né, pelas experiências, né, aqui no plano terreno, né, as experiências da nossa vida corporal. E essas experiências, só a vida material ela que consegue nos impor, né? Só vivendo materialmente essa vida, né, a imposição da vida material
é que a gente consegue experimentar, ter essas experimentações. Interessante falar, a palavra impõe, né? Imposição. Deus impõe a encarnação como único objetivo, que a gente chegue à perfeição. E a palavra imposição, como eu falei, ela é interpretada aqui de maneira semântica, não como um sentido de castigo, né, de algo compulsório, né? A imposição como se fosse uma lei da vida. A gente sabe que o corpo físico ele é um instrumento de manifestação do espírito, e não é o corpo físico que ele tem a faculdade ou o dom da inteligência, né? Mas o espírito que habita nele. Então, é o espírito que tem o dom da inteligência, não o corpo. É interessante a gente fazer essa reflexão e ter bastante bem definido isso, né? E através da experiência corporal, então, que a gente adquire méritos sobre as escolhas realizadas. Ou seja, cada boa ação que a gente realiza aqui é um crédito, é uma moedinha que a gente vai colocando lá na nossa caixinha, digamos assim, para que a gente consiga galgar, consiga chegar, subir esse degrau por degrau, esse degrauzinho ali, para a gente chegar lá em cima na condição de espírito superior. Tranquilo até aí? Para muitos, as experiências corporais são expiações, né? Oportunidades de perdoar, de se redimir dos erros. Para outros, é uma missão para chegar à condição de espíritos superiores. Para uns, então, é estar aqui, né? Se redimir, né? A gente assistiu um vídeo anterior aí, o pessoal que pôde acompanhar, se colocar, né? Se ver em situações dentro da vida corporal, de momentos para que a gente vivencie, reflita e não volte a cometer mais aqueles erros, aqueles equívocos que a gente cometeu naquela situação. Nas exposições doutrinárias, que é isso que a gente está fazendo aqui, é o momento que reservamos o tempo, então, né, dentro da seara espírita, para uma coisa que eu costumo chamar de sensibilização. Ou seja, o que eu vim falar aqui, o que os colegas vêm falar aqui todos os sábados, semanalmente, é algo que vem a sensibilizar a gente. Ou seja, criar aquela ideia, aquele mecanismo, né? A gente fala muitas vezes pelo hábito da escuta e da repetição, para que através do recebimento das informações, a gente vá adquirindo situações pelo hábito da repetição e da escuta, da fala e da escuta, né? Para que a gente vá criando o método, né, de conhecimento. Porém, a gente não nos aprofunda, a gente não mergulha de cabeça no cerne do espiritismo. A palestra por si só, ela não serve para isso. Sinto muito falar isso para vocês. Quem vem para o Centro Espírita para assistir palestra e acha que vai conseguir, né, estudar o espiritismo, conhecer o espiritismo profundamente, eu acho que tem colegas aí que não vão deixar mentir, na verdade. Só através dos grupos, né, do aprofundamento da literatura e outras se vivencia a partir de começar a entrar um pouco mais no cerne do espiritismo, como eu falei, é que a gente vai começar a ter um pouco mais de conhecimento. Mas o que a gente está fazendo então aqui, Rodrigo? Vocês podem me perguntar, né? Estamos aqui então para aprender que a doutrina espírita, ela propõe para nós, na essência, já que ela não se limita só à teoria, então não é só a teoria que vai nos dar o conhecimento, ela nos convida à prática. E como isso é possível? Eu estava falando, através dos grupos de estudo, das trocas de experiências, das visitas aos necessitados, porque aqui, através do grupo de estudo, a gente vai conversando, a gente vai se organizando para criar grupos, né? Tem a questão da assistência social, né? Só um exemplo que eu estou dando. A partir daí, a gente começa a fazer ações e começa a se mobilizar dentro da seara espírita. Visita aos necessitados, aos doentes, aos idosos, aos presídios, né? Levando não só o material,
muitas vezes aquilo que vem na cabeça primeiro, né? Ah, vamos lá levar um lanche, uma comida. Muitas vezes não é só isso. Mas o quê? O que essas pessoas estão esperando acima de tudo? Palavras de conforto, de amparo, né? Palavras que alimentam, que vêm trazer força para elas. Não só o alimento, mas a força da palavra, do oratório, do apoio, né? E o principal que eu acho nisso tudo é o ato de ouvir. Né? A gente precisa ouvir. E ouvir sem julgamento. Né? Muitas vezes a gente está ouvindo alguém, se presta a ouvir alguém, mas já está esperando o que a pessoa vai falar para falar em seguida, na verdade. Já está querendo dar a resposta imediata. E aí é que a gente tem que se segurar e ouvir, né? Ouvir de novo, né? Ver, entender necessariamente o que a pessoa está querendo se expressar, qual é a ideia, o que ela quer se expressar através das palavras. E o simples fato de ouvir, muitas vezes, vai deixar ela mais aliviada, né? Então, aprender a ouvir sem julgar. Eu trabalho bastante a questão, né, do meu trabalho, a questão da comunicação não violenta, vocês já ouviram falar? E a comunicação não violenta, ela fala disso, né, do aprender a ouvir sem julgamento. Se alguém puder depois se aprofundar, a gente pode fazer depois uma outra explanação, tratando um pouquinho mais da questão da comunicação violenta, que também é muito interessante. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, essa questão do alimento, né? Não só o alimento por si só, o físico, né? A comida, como a gente fala, o alimento que alimenta o corpo, mas aquele que alimenta a alma. Eu uma vez visitei um amigo, fui ajudar um amigo, né? Fui acompanhar ele numa visita nos Narcóticos Anônimos, o NA, né? E um depoimento lá me ocorreu, daí eu resolvi trazer para vocês. Me chamou muita atenção. Um rapaz lá falava o seguinte: muito mais do que não fazer o uso de drogas, é vir aqui, é estar presente aqui e saber que eu vou encontrar aquela porta lá aberta. Entende? Não é só a palavra de vocês aqui, mas saber que eu posso estar aqui e que eu vou encontrar aquela porta ali aberta para poder entrar e para você estar aqui me amparando. Então isso me chamou muita atenção, me marcou muito naquela época. Né? Então esse é o melhor, e ele falou, esse é o melhor alimento que eu estou precisando nesse momento. Além de não fazer uso da droga, eu estar aqui e ter esse amparo, ter esse acolhimento de vocês aqui nesse local, né, nesse ambiente. E a Casa Espírita também é assim, né? Todo sábado a gente está aqui, a porta está aberta, a casa está aberta. E a casa nos convida a essa parte ali que eu falei, da questão do esclarecimento, né? E depois a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais. A palestra, então, é a sensibilização, que eu estava dizendo, é o tira-gosto, né? É a provocação do desejo de conhecer a doutrina. Eu vou lá, quero conhecer. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não. Não, né? A doutrina espírita, então, é uma forma de conhecimento, não é uma forma de conhecimento pelo conhecimento, mas é um conhecimento que nos ensina a sermos melhores, a poupar o nosso espírito, então, do sofrimento, né? Aquele espírito que habita em nós, né? Pelo estudo do Espiritismo, ele vai ajudar nós a diminuir essa questão do sofrimento dia a dia, pelos nossos atos, pelas nossas ações. Eu estava preparando o material também, eu tenho pensado muito na palavra arrependimento, né, que é uma palavra também que marca muito a gente. O arrependimento dentro da doutrina. O que ele significa para a gente, né? Aqui na doutrina eu vejo que ele revela, né, o arrependimento não no sentido de que você foi descoberto, que você cometeu um ato falho, que infringiu ou transgrediu a lei. Até porque isso é da lei dos homens, né? É a lei da sociedade. Mas é o arrependimento de cair em si. É aquela tal do cair a ficha, né? De dar-se conta, de como se tivéssemos acordado ou despertado de um determinado sonho.
determinados sonhos, muitas vezes. Então, se deparar e dizer, meu Deus, mas não é que isso é verdade mesmo? Não é porque eu estou fazendo até agora está equivocado, está errado. Né? Então, nos leva à reflexão. Leva o nosso espírito lá, o espírito que habita a gente a refletir, né? O que a gente vem fazendo. E esse despertar, ele só vai acontecendo quando a gente começa a dar conta que estamos perdendo aquilo que a gente tem mais valor. O que a gente tem de mais valor hoje? A nossa família, o nosso respeito, a nossa dignidade. Né? Acharmos, muitas vezes a gente acha que é autossuficiente. Diz, não, eu sei tudo. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Né? Sufocados muitas vezes pelo nosso orgulho. E o orgulho, a gente sabe, é uma das maiores chagas da humanidade, né? Na passagem de Evangelho, do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, eu fiz um recorte aqui, que diz o seguinte, ó. Quando Satanás tentou o nosso Senhor Jesus Cristo e pediu que transformasse pedras em comida, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que ele quis dizer com isso? Né? Jesus Cristo, então, contestou essas palavras e Satanás recuou humilhado. Pelas palavras do Cristo, então, a gente entende que nesse mundo a gente não vive só de comida, como eu estava falando, mas pelas palavras de Deus também, né? Palavras do Cristo, os ensinamentos. Embora o alimento possa sustentar a vida no corpo, não é garantia alguma de que a nossa vida espiritual cresça, não é verdade? Nem resolva as dificuldades e as dores que a gente tem no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração. Mas vamos um pouquinho mais longe aqui na reflexão. As palavras de Deus, sim, quando colocadas a serviço da caridade, elas oferecem o que nós precisamos para nos mantermos vivos espiritualmente. Né? É isso que a gente vem trazer aqui. Né? De pé, os valores, o recado, né? Através da fé, para que a gente consiga que devemos trilhar para a nossa salvação, para chegarmos lá na nossa meta, subindo aquele degrauzinho por degrauzinho, como eu falei, para chegar lá no estágio de espíritos evoluídos, ou um pouco mais evoluídos, né? Que a gente é hoje. Ainda falando de caridade, né? A gente estava falando, né, de levar o alimento, muitas vezes, para aqueles necessitados. A gente vai estar ajudando eles, mas vai estar ajudando a gente também. Só que a gente muitas vezes pensa nisso quando alguém vem nos procurar, aqueles pedintes, né? Por que só nesses momentos, né, que a gente pensa em fazer isso? Será que está certo isso? Será que é só a caridade a gente deve fazer só no inverno, no frio? É uma reflexão, é algo para a gente pensar, né? Eu estava fazendo um trabalho lá também, a questão de um mês atrás, lá no projeto de extensão, lá onde eu trabalho. A gente visitou uma família, né? Uma senhora idosa, de aproximadamente, a gente visitou uma residência de uns 80 anos, né? Ela morava numa casa, eram 3 pessoas. Essa senhora de 80 anos, uma senhora magrinha, mais ou menos uns 50 anos de idade aproximadamente, e o marido doente, acamado. Pensem vocês, 3 pessoas sem poder trabalhar, sem poder trazer o pão para dentro de casa. Então a gente pensa, né? Quantas pessoas estão nessa situação, né? Se encontram nessa situação? Então não é só o pedinte, não é só a pessoa que vai atrás da gente pedir, né? Tem essas pessoas que estão lá e que elas não podem sair da condição que elas estão muitas vezes para ir atrás de alguma coisa. Então são esses infortúnios ocultos, né? Muitas vezes que devem tocar a gente, trazer a gente a refletir, a pensar um pouquinho a condição de nos tornarmos espíritos melhores. Tem um outro detalhe muito importante que eu costumo trazer também, é um pouquinho polêmico, né? Mas muitas vezes a gente expõe a pobreza de alguém, né? A gente direciona os holofotes em cima da nossa caridade.
E a gente não deve fazer isso. Tem um ditado que diz, né? O que a mão esquerda faz, que a direita não saiba. Né? É importante a gente lembrar disso também. Fazer a caridade através em troca de exposição, né? De autopromoção, também não adianta nada, gente. No fundo, né, o nosso orgulho ainda, lá no fundinho, ele pede uma recompensa, um reconhecimento das pessoas, né? Ele ainda fala mais alto. E não o reconhecimento de Deus. Mas a gente tem que pensar no poder superior, no divino. E vocês já pararam para pensar quanta comida que a gente joga fora por dia? A gente fica apavorado, né? Meu Deus, eu estava conversando com a minha esposa essa semana em casa. Nossa, é triste, né? A gente vê que pessoas nessa situação, espíritos clamando, né? Famílias por uma ajuda, e a gente está, muitas vezes, não se dá conta de quanta coisa a gente joga fora. Mas voltando ao nosso tema, todas as penas e expiações pelas quais estamos passando são necessárias para o nosso futuro, né? O nosso crescimento espiritual. Podem ser o resgate do passado ou o processo do despertar da alma. Aqueles valores que se encontram em estado de sonolência, como eu falei antes, né? Do qual a gente deve acordar e despertar, e não tomar mais, né? Não viver mais aquele tipo de atitude, né? Não tomar mais aquelas atitudes. Elevar o nosso pensamento para que a gente tente melhorar o nosso viver, a nossa caminhada. A vida corporal também, ela nos dá sinais, né? Os problemas, as dificuldades que a gente tem em casa, muitas vezes, né? Vai um pouquinho de encontro ao filme que a gente estava assistindo, né? Acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente diz, não, mas será que é isso que está fazendo com que eu fique pior? Ou está desarmonizando aqui o meu ambiente, o ambiente com a minha família? Eu acho que não, né? Eu acho que não tem nada a ver. Mas não, a gente recebe sinais. Muitas vezes é a gente que não está disposto a enxergar, a ver. É difícil, todos passamos por isso. Mas é importante a gente abrir um pouco os olhos, né? E a nossa consciência. Sair dessa questão desse estado de sonolência, como eu falei, para que a gente passe a internalizar um pouquinho mais as coisas. Aquele que se considera feliz, então, por estar alimentando as paixões inferiores, verdadeiramente é um infeliz diante da vida e do seu futuro espiritual. Mas a espiritualidade, com base nos ensinamentos do Cristo, ela jamais desiste da gente. Porque sabe que é sempre tempo de mudarmos de ideia. Olha o que eu estava falando, né? De despertar pela maturidade, e o tempo, aos poucos, vai mostrar para a gente que a gente está no caminho certo. A maturidade ensina bastante coisa, né? O tempo, né? Dar tempo ao tempo e mudar, o tempo passar, mas mudar com atitude, né? Os espíritos inferiores, na maioria das vezes, eles não querem nos fazer mal. Não. Né? Eles estão por aí, nos dando sinais, como eu falei antes. No olhar solitário de uma criança, num pai, uma mãe com o filho no colo, pedindo algo para matar a fome. Né? Um dependente químico, que a gente cansa de ver aqui na cidade, né? Meu Deus, pedindo dinheiro. Mas, na verdade, ele está pedindo o quê, gente? É um pedido de socorro. Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, mas essas pessoas estão nessa condição porque elas querem. Muitas vezes não. Né? O que a gente pensa no primeiro momento só? Ah, vamos chamar a polícia, vamos afastar essas pessoas daqui. Faltou uma coisa para elas, um amparo da família, né? Talvez uma situação mal conduzida ali, que levaram eles a chegar nessa situação. E ele acaba sendo subjugado. Né? Os professores, né? Os educadores, pessoas que trabalham na área da educação, alguém aqui trabalha na área da educação? Ou alguém já foi professor, né? Então, esses espíritos, esse pedido de socorro, olhem só, muitas vezes está naquele aluno rebelde, que a escola chama a família, porque não tem mais jeito, sabe? Algumas famílias acham que a responsabilidade é da educação, é de dar educação. Aí quem dá educação é a escola, na verdade.
E não é quem educa quem é. É a família, lá atrás. A escola, ela abre o quê? A escola, ela abre portas e janelas, ela abre oportunidades. A educação quem dá é a família, em casa. Não é a escola. Eu vou citar aqui Paulo Freire, considerado o patrão da educação, né, do Brasil. Ele fala que a sala de aula e a escola é um mecanismo de transformação social. E a família é um lugar de formação social. Olhem só. Não é o Rodrigo que está falando, é o Paulo Freire. O Vygotsky também, que é outro pedagogo, né, muito conhecido, né, um dos precursores da educação, ele fala que o professor é o organizador do meio social educativo. Vejam só. O regulador e controlador de suas interações com o educando. Mas a educação nasce em casa. Olhem só. Eu vou continuar usando o exemplo da pedagogia, da educação, né? Os espíritos que clamam por pedido de ajuda. A criança na escola que chama o professor, né, fora do horário de aula, no grupo de WhatsApp, para conversar, para fazer comentários sobre a aula, elogiar, porque em casa muitas vezes ele não consegue a atenção do pai e da mãe. 5 minutos, tá, gente? A gente vê hoje em dia. Tá? Eles não têm atenção em casa e chamam o professor, chamam pessoas na área da educação, educadores, para trocar ideias, para conversar. Olha o que as redes sociais estão fazendo com as nossas crianças, né? Com as nossas crianças, sim, mas com os nossos pais, com as mães, né? Os irmãos mais velhos. Então, eu chamo a atenção. Carinho, amor, atenção, cuidado, acompanhamento. Ajuda médica também, claro, né? Falando das crianças, dos jovens, para tratar os níveis de ansiedade, que hoje em dia é algo muito crítico, muito sério na nossa sociedade, adultos e crianças. O TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Autismo, né? Os graus de autismo, aí tem graus mais leves, mais maiores, né? Graus maiores, né? A gente não vai entrar aqui no mérito, mas são exemplos que eu estou trazendo, né? Para que a gente amplie o nosso olhar sobre essas situações. E isso também é caridade. Ampliando o nosso olhar, o nosso leque sobre essas situações, a gente está fazendo caridade. Não é só levar o pão lá, como eu falei. É ouvir, é escutar. O sofrimento dos espíritos, então, eles passam por esses níveis de percepção, né? O tema de hoje. E a nossa capacidade de harmonizar ou desarmonizar o nosso mundo íntimo e o mundo das pessoas que estão ao nosso lado. Então, a gente é o responsável também. Sabe aquele perfume de uma pessoa que toma conta de um ambiente? Muitas vezes a gente já se viu nessa situação, né? Está num lugar, daqui a pouco, 2 minutos, 1 minuto antes, 2, passa uma pessoa, daqui a pouco tu vai no mesmo local por onde ela passou. Ah, a pessoa tal passou aqui. Ficou o perfume no ar, né? Ó, fulano passou aqui. Então, essas vibrações, as vibrações do nosso espírito, né, elas funcionam assim também. É como se fosse um perfume que está no ar, exalando. A gente falou sobre isso também no vídeo anterior, na explanação que a gente fez anteriormente à exposição agora. Né? A pessoa que alimenta maus pensamentos, frequenta ambientes negativos, se deixa levar por vícios, tem o hábito de falar palavrões, vive discutindo, acumula mágoas, fala mal das outras pessoas, carrega vibrações que se originam das escolhas por onde ela passa e deixa vestígio através de sombras, né? Então é a influência, ela se deixa influenciar por esses espíritos ruins, né? Por isso que a gente pede tanto, que vigiemos os nossos pensamentos. Agora, se a gente canalizar a nossa frequência energética de maneira positiva, edificante, né, otimista, com boa vontade, no sentido de auxiliar as pessoas, né, a gente faz com que os outros se sintam bem, né? A gente traz uma paz, traz uma luz para esse ambiente por onde a gente passa. Pode acreditar nisso.
essa questão de trazer, de harmonizar, de trazer energia boa, isso modifica, né? A gente falava anteriormente do ambiente ficar pesado, não ficar pesado, é muito da energia que a gente traz no pensamento, traz com a gente. Para fechar, então, eu vou falar uma passagem aqui do Chico, né? Para que sirva de inspiração e de reflexão para a gente, né? Joana de Anjos, através do Divaldo Franco, ela falou brevemente sobre o desencarne do Chico, né? E aí ela dizia o seguinte: quando o Chico morreu, o país, vocês se lembram, estava comemorando o pentacampeonato lá, de 2002, dia 30 de junho de 2002. E quando o Chico estava saindo do corpo, o que ele fez? Ele parou no meio do quarto e se ajoelhou. Aí os espíritos benfeitores perguntaram para ele: mas por que tu faz ajoelhado no meio do quarto? Ele falou o seguinte: eu estou agradecendo, eu quero agradecer pelos instantes, pelo corpo que eu tive, pelos instantes, os momentos que eu tive aqui na Terra, por toda a vida, essa vida que se passou. Olha só. Joana ainda contou para Divaldo que apareceu uma escada, olha só, na saída do quarto dele, uma escada longa que levava assim para um lugar, né, infinito. E cada degrau, olha só, curioso, estava um apóstolo de Jesus, que esperava Chico para receber ele. E a cada degrau que ele subia, ele era cumprimentado pelos apóstolos. Pedro, João, Tiago, enfim, né? Divaldo, então, aí, né, tem uma situação que Divaldo pergunta: tá, mas espera aí, ele ainda pergunta para Joana: quem que veio buscar o Chico? Quem foi que veio buscar ele, né? Porque a gente muitas vezes, né, se remete a essas situações, né? E aí ele falou: foi a Dona Mariazinha, será? A mãe do Chico? Né? Que sempre amparou ele, sempre... Ou algum espírito benfeitor? Aí ele falou: não, quem veio buscar foi o próprio Jesus, que estava lá em cima da escada. Vejam só, né? A gente fala essas coisas, fica até arrepiado, né? Mas é verdade. Então é isso, gente. Muitas vezes a nossa morte, a nossa passagem é um reflexo do que a gente traz aqui no coração. Muita gente queria ter a vida, né? A morte, aliás, do Chico, né? Morrer dessa forma, Jesus vir buscar a gente. Mas ninguém queria ter a vida dele, né? Porque foi uma vida de muito sofrimento, de muita entrega, de muita dedicação, enfim, abnegação, em benefício dos outros. É isso então, vou deixar vocês uma boa noite. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Tomara que a gente consiga harmonizar com as nossas vibrações. Vamos agora, num gesto de caridade, com o nosso pensamento, vamos lembrar de todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, que vêm em busca de um socorro, de uma prece. Lembremos de quem está doente. Doença física e doença do espírito. Aqueles a quem nesse momento, nesta hora, falta o pão, falta a paz. E vamos agora nos preparar para o nosso passe coletivo. Quem está em casa pode dispor de água para ser fluidificado. Nós também receberemos água e também quem quiser sempre trazer sua água, pode trazer. Fechamos os nossos olhos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece, aquela que sai do coração. De coração aberto, vamos receber a espiritualidade bondosa que está junto de nós.
está nos doando energias de paz, de amor, de sabedoria, de harmonia, e está derramando sobre nós as bênçãos de saúde que cada um de nós precisa. Obrigado, Senhor, por estar nos envolvendo na tua paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de vocês. Esperamos encontrá-los novamente no próximo sábado, 19 horas. Vamos em paz e vamos levar alegria para as nossas casas. Que a paz de Jesus nos acompanhe.